percebeu que tem estúdio que força alguns títulos de filmes apenas pelo nome, mas que eles não funcionam mais hoje em dia? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses filmes que não funcionam mais hoje em dia. Recentemente rolou uma grande polêmica nos Estados Unidos envolvendo o filme Grease. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal já falando sobre essa polêmica, mas só vou dar uma recapitulada para poder colocar um contexto no que eu vou chegar no ponto principal desse vídeo, que é focar no filme Tarzan. Vamos lá. Quando eu cheguei no filme Grease naquela época, alguns meses atrás, um professor de uma escola resolveu que seria uma boa ideia passar um filme que fez muita parte da infância dele, que era Grease. E aí, quando ele passou o Grease, o que aconteceu? As crianças daquela época, obviamente, não sabiam o que era Grease. E antes que você que está vendo o vídeo fique assustado, porque pessoas não conhecem Grease, eu vou te dar uma notícia mais triste ainda. Se você virar para uma pessoa que está do seu lado e falar de filmes que nem são tão antigos assim, ela não vai saber o que eu tô falando. Eu não tô falando de filmes que pouca gente conhece. Animações da Disney, por exemplo. Tem muita animação da Disney aí que, se você perguntar para crianças o que são, elas não sabem que existem essa animação de nomes muito fortes. E isso foi o que aconteceu com Grease. Só que diferente do que provavelmente aconteceria com uma animação da Disney, que seria uma recepção agradável, não foi o que aconteceu com Grease. As adolescentes e adolescentes que estavam naquela sala ficaram revoltados com o filme e como ele retrata todo aquele universo. Eles criticaram o filme por ele ser sexista, homofóbico, racista. Então, com uma certa razão, se você parar para analisar o filme e tirando o contexto da época que ele está inserido, ele realmente tem todos esses elementos que para a época aparentemente era normal. Mas se você parar para analisar, vários filmes têm essa característica de você analisar com a dias de hoje, eles seriam facilmente não gostáveis, ele tem assuntos que não são tão abordados. Mas eu não estou querendo falar apenas disso nesse vídeo. Porque é o seguinte, é óbvio que tem filme que você dificilmente deveria tirar do contexto da época que ele está inserido. Mas e quando você pega esse filme e continua refazendo ele milhares de vezes? Esse é o ponto. Existe o Grease 1, que é o clássico, que todo mundo conhece, com as músicas clássicas, e existe o Grease 2. Existe, por exemplo, os Caça-Fantasmas, que também tem uma mensagem que é um pouco errada e que vai lançar um novo agora, mas demorou muito para eles quererem fazer um novo. Então, esses filmes que fizeram um ou outro e eles pararam naquele tempo que estavam inseridos, eu acho complicado você tirar daquele momento e querer fazer coisas novas a partir dele. Mas, e se eu pegar um título grande, famoso, e ficar todo o tempo reconstruindo, fazendo várias histórias e filmes daquele personagem, sendo que não funciona mais hoje em dia. Não funciona porque a mensagem que ele está passando e tudo que ele passa em volta dele é um pouco errada. As pessoas não conseguem reconstruir os personagens a partir disso. E por isso que eu queria falar tanto nesse vídeo do personagem do Tarzan. Porque é o seguinte, se você analisar, eu também já fiz um vídeo aqui no canal, que é sobre os direitos autorais dos livros e filmes. Por que existem tantos personagens que têm direitos autorais liberados e tal? Porque você consegue, porque muitos autores morrem e depois de uma quantidade, e eles criam um personagem, como já criaram vampiros, como já criaram vários outros personagens, como Tarzan, Peter Pan, entre alguns outros, e aí passam uma quantidade de anos e esse produto ele acaba entrando de domínio público. Quando o produto entra em domínio público, você consegue tecnicamente pegar esse produto e meio que refazer sem ter toda aquela burocracia de negociar direito, aí alguém vai lá e pede para fazer dessa forma. Você meio que consegue ter a liberdade de pegar um personagem e criar a sua história em cima, meio que sem ter um grande problema. Porque é assim que acontece. Se você quer assinar um livro, se você quer fazer um personagem no seu cinema ou no seu estúdio, você tem que negociar normalmente com a família do autor, falar com ele, ele vai querer ver como é que tá o projeto, ele não vai aceitar várias coisas. Quando tá em domínio público, você meio que consegue pegar os direitos de uma forma praticamente legal, de uma forma bem mais fácil, e fazer o que você quiser em cima. E tem nomes muito fortes no cinema que são voltados o tempo inteiro. Como eu já mencionei uns aqui, o Vampiro. Por isso que o nome Vampiro é usado de qualquer jeito o tempo todo, com vários filmes. Ou, por exemplo, o Peter Pan sempre recebe uma versão nova, inclusive tá aí para lançar uma nova da Disney chamado Pan e o Andy. Vai ser mais um filme da Disney aí. E aí nós chegamos aonde? Nós chegamos no que eu queria falar do Tarzan. Porque o Tarzan é um personagem que, na época, se você parar para analisar como ele era feito na época que o livro foi lançado, ele tem
um sentido ali no que ele tá fazendo. Era uma história que tinha um interesse pra época. E muita gente não sabe, mas o Tarzan tem milhares de versões live action desde a época que o cinema era preto e branco. Então, com isso ele foi ganhando versões. Ganhou uma que é a mais famosa, que eu tenho certeza que a minha geração inteira considera a adaptação do Tarzan, que é o Tarzan da Disney. Depois você tem os Tarzans que são mais piadas, que é aquele Jorge, o Rei da Floresta, que também é da Disney, também é uma piada. E aí, eu recentemente lembrei que lançou um filme da Warner do Tarzan, onde você tem atores grandes, você tem a Margot Robbie, você tem o Samuel L. Jackson, você tem atores grandes do filme, mas ele foi um filme praticamente esquecido pelo povo, né? Você também tem o Skarsgård, né? Ele faz o Tarzan, né? Na época ele era conhecido muito por ter feito True Blood, mas depois ele fez até o Big Little Lies, ele é um bom ator. E nesse caso, o filme, eu parei para refletir se o Tarzan ainda funcionaria hoje em dia. E eu acho que aí é que entra o problema e a discussão que eu queria trazer. O Tarzan, ele é um personagem branco que está dominando aquele lugar, aquele território, e ele se mostra superior a quem está ali, aos animais, até, nesse caso, as tribos que estão em volta. Ele parece um salvador e um deus de uma forma onde eu acho que hoje em dia todo o conceito da ideia do Tarzan ficou para trás. E as pessoas não conseguem fazer uma releitura digna para o personagem. Com isso, eu fiquei refletindo. Existem personagens que deveriam ser esquecidos, que deveriam ficar lá atrás, e eu acredito que sim. E o Tarzan foi o cara que me deu esse estalo para isso. Porque o Tarzan é um personagem que, se analisar toda a ideia dele por trás do que fizeram com o personagem, ele é um personagem que, hoje em dia, não funciona mais da forma que é feita. Você vai colocar um personagem branco no meio da África, e ele é o maior de todos, o dominante em cima das tribos, dominante. Mesmo que ele não tenha essa coisa de ser o cara que domina, eles tratam ele como se ele fosse acima deles. Eu acho que toda essa ideia em cima do personagem não funciona mais hoje em dia. E eu acredito que muitos personagens são assim. Então, pra mim, sim, existem muitos personagens que, acho que se a gente analisar friamente, não tem mais espaço no cinema hoje em dia e que talvez precisava não ter mais adaptações. Eu tenho certeza que vai acontecer de ter uma adaptação do Tarzan daqui a pouco pela Disney, porque eles vão fazer, que estão fazendo adaptação de tudo, mas é isso que eu queria dizer. O Tarzan e alguns outros personagens, eu acho que passou da hora de parar de utilizar ele. Até porque esses personagens não é do nada, eles já tiveram algumas releituras de formas diferentes, mostrando visões diferentes do personagem, origens diferentes, formas diferentes, e esse conceito base do personagem não tem como desmontar. Então, pra mim, existem personagens que, refletindo hoje, não mereciam ter mais filmes. Deveriam parar de fazer filmes, porque não funciona mais hoje em dia. E o Tarzan só é um exemplo que eu dei de milhares de outros exemplos que eu poderia ter dado nesse vídeo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você concorda com a minha opinião? Você não concorda? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.